paz do Senhor a todos. Todo mundo bem? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Amém. Vamos deixar Deus falar o nosso coração. Amém. Hebreus capítulo 12. Obrigado, grupo de louvor, por esse momento maravilhoso. Hebreus capítulo 12, do verso 4 ao 8. Já oramos, já apresentamos ao Senhor. Alguém está tentando entrar aí? Vocês estão tentando entrar aí atrás? Não? Então não vou permitir. Ai, meus irmãos, deixa eu só colocar aqui no modo avião, senão vamos atrapalhar aqui no meu... Irmãos, Hebreus 12, do verso 4 ao 8, diz assim: Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez entramos na Tua presença, pedimos que o Senhor possa estar a falar aos nossos corações, pela próxima hora e meia, que o Senhor possa estar nos guiando, nos dirigindo. Vamos participar de algo maravilhoso, Senhor, que a gente possa fazê-lo com uma consciência limpa, com um coração sincero e aberto, para receber a Tua palavra e para receber esse momento maravilhoso que é a mesa do Senhor. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje é culto de ceia, né? E o culto de ceia é um culto especial, né? Todos os cultos são maravilhosos, todos os cultos são para Deus, todos os cultos o Senhor é o centro, mas a ceia para mim é um culto especial, algo que foi instituído pelo próprio Deus. Ele mesmo falou, ele disse assim: olha, fazei isso em memória de mim. E a ceia, ao contrário de outras coisas que nós fazemos na igreja, ela não nasce da tradição cristã, né? Tem várias coisas que a gente faz que nascem da tradição. Por exemplo, nós temos coisas que são bênçãos. Quando eu vou falar essas coisas aqui, não quer dizer que são coisas ruins, de maneira nenhuma. Antes, pelo contrário, são coisas muito boas. Por exemplo, nós fazemos culto de jovens, né? Que é uma bênção. A semana passada foi uma bênção. Mas é algo que é da tradição, né? Fazemos cultos de homens, cultos de mulheres, fazemos retiros espirituais, fazemos, vigílias, né? Temos salinha das crianças. Tudo isso é uma maravilha, mas são coisas que vêm da tradição, né? Temos encontros de casais. Aliás, vamos ter um encontro de casais. Casais, vamos colocar o nome lá no grupo para entrar nesse encontro de casais. É bênção. Temos várias histórias de vários casais que, nesses momentos, Deus ministra ao coração deles. Então, são coisas boas para a igreja, são bênçãos para a igreja, e eu não quero de maneira nenhuma desfazer a importância desses eventos, e não é porque vem da tradição cristã, daquilo que a igreja se tornou ao longo do tempo, que quer dizer que são coisas antibíblicas. Não tem nada a ver com isso, né? O que eu quero que os irmãos entendam é que existe muita coisa que a gente faz na igreja, nas nossas agendas, que não são mandamentos específicos do Senhor ou doutrina apostólica, né? O que não quer dizer, e vou reforçar para não ficar mal entendido, que não seja bênção. Agora, a ceia do Senhor é diferente, porque a ceia não vem da tradição de igreja.
né? Ou não vem de uma tentativa do pastor organizar o culto, a igreja, com esses cultos temáticos. A ceia não é uma adaptação cultural à igreja, não é uma adaptação ao contexto histórico, não, né? A ceia, ela não nasce na Reforma Protestante, ela não vem do catolicismo romano, né? Ela não pertence a uma denominação evangélica, por exemplo. A ceia nasce de uma ordem direta do dono da igreja, que é o Senhor Jesus. E isso coloca a ceia, a meu ver, num nível diferente das outras práticas e das outras programações eclesiásticas. E tudo que Cristo instituiu para nós cristãos deve ocupar um lugar central na nossa vida. Os irmãos concordam com isso? Não é um culto opcional. E eu não vou entrar no mérito aqui, se é uma vez por mês, se é uma vez por semana, se é uma vez por ano. Não tem a ver com isso. Mas o fazer um culto em que celebramos a mesa do Senhor é algo que veio diretamente do próprio Senhor. Diretamente do próprio Senhor. E eu já queria começar essa minha palavra, porque eu não entendo, sinceramente, eu não consigo entender o descaso que muitos ditos cristãos fazem em relação ao culto de ceia. Eu entendo, né, que existem contextos que às vezes nos impedem de estar aqui. Eu não estou falando dessas situações extraordinárias, obviamente. Uma situação de doença, um problema, acontece, não estou falando disso, né? Agora, eu não consigo entender a facilidade que as pessoas têm de não comungar, não cabe na minha cabeça. Eu não consigo entender a facilidade que as pessoas têm de faltar o culto de ceia, por exemplo, entendendo todos esses imprevistos que acontecem. Certamente já deve ter acontecido comigo, não me recordo aqui, mas certamente talvez já faltei um culto de ceia, não sei. Não me lembro, mas pode já ter acontecido, né? E quando eu digo isso, atenção, não é porque eu estou mandando uma indireta para alguém, não, porque alguém faltou hoje, ou porque alguém já faltou noutros dias, porque tudo o que se diz hoje, tudo que a gente diz hoje, as pessoas já começam a pensar, está mandando indireta para mim. Não. Mas, se você não considera a ceia do Senhor algo importante para a tua vida espiritual, então é para ti mesmo. Não é indireta, é direta. É para ti mesmo. Se você não prioriza o estar participando da comunhão com a igreja, então é para ti. Se você não tem amor e vontade de estar no meio do povo de Deus, então é para ti. Você precisa de se converter verdadeiramente a Jesus. Se você não tem essa vontade, se você tem esse descaso por esse momento, então você não se converteu. Você está vivendo uma aparência religiosa vazia, seca, triste. Irmãos, por quem foi alcançado pela graça, quem foi alcançado por Jesus, ama a comunhão da igreja. Quem recebeu essa graça de Deus, tem graça para estar com o próximo. Quem recebeu essa graça de Deus, fica ansioso pelo culto, todos eles, principalmente o culto da ceia. Quem recebeu Jesus no coração, não encara esse momento de qualquer maneira. Não encara esse momento de qualquer maneira, mas com temor, com santidade, com reverência. Hebreus capítulo 12, verso 28 a 29, diz assim, olha, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Os irmãos estão vendo, quem está acompanhando a leitura anual aí? Tem umas 55 pessoas no grupo a última vez que eu vi. Glória a Deus por isso. E como Deus tem nos abrido a mente para o livro de Levítico, hein? Não sei se vocês estão a ter essa sensação. Eu falo por mim também, já li várias vezes, mas desta vez parece que a coisa está fazendo um boom na minha cabeça. E as coisas de Deus que eram sombras daquilo que a gente vive hoje, eram encaradas de qualquer jeito? Era de qualquer jeito que se fazia aquilo? E se fosse de qualquer jeito, morria. Morria fulminado. Morria com esse fogo consumidor aqui, ó.
Esse fogo consumidor que tem pregadores que dizem que não acreditam no Deus que é fogo consumidor. Então você não acredita na Bíblia. Então você não acredita em Deus. Então é algo que é para ser levado muito a sério. Temos que deixar de viver esse evangelho de qualquer jeito, encarar as coisas de Deus de qualquer jeito. E isso é algo importante para nós. Quem recebe a graça de Deus não participa de qualquer jeito, não anda no momento do culto de qualquer jeito, não faz as coisas de Deus de qualquer jeito. Irmãos, não podemos banalizar o que é santo. Ceia é muito mais do que pão e sumo de uva. Ceia é uma proclamação visível do evangelho. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, vocês já leram isso, talvez é o texto que é mais lido na igreja, porque todas as vezes que comeres desse pão, o corpo, e beberes desse cálice, o sangue, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, comunhão eterna. Ceia é o evangelho pregado através dos elementos. É muito mais do que uma refeição. É muito mais do que uma refeição. Por isso que Paulo disse, olha, se vocês querem comer e beber, comem em casa. Aqui não é para ser levado de qualquer jeito. A ceia anuncia através do pão, do corpo, essa morte, o homem, o Jesus homem que morreu no nosso lugar. Ela anuncia através do sangue, o sangue que nos resgatou do pecado e da morte. Ela anuncia uma esperança, porque nós temos esperança que isso será até que Ele venha. Não vai ser para sempre. A ceia é o anúncio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, mas Cristo voltará. E a sua volta vai ser gloriosa, meus irmãos. Vai ser poderosa, vai ser vitoriosa. E nós que estamos em comunhão com esta mesa e com Ele, vamos subir para estar com Ele, encontrar com Ele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa maior esperança. Não tem outra esperança. Se estás na igreja por outra esperança, então você está com a motivação errada, porque a nossa esperança é morar no céu. A nossa esperança é estar com Jesus quando Ele vier. E a ceia aponta para esse futuro glorioso. Ele diz, olha, não beberei mais desse fruto da vida, até que eu venha beber convosco no meu reino. Aleluia. Você acha que esse pãozinho é bom? O Aguinaldo agora arranjou um pãozinho bom, né? Pensa no pão que tu vais comer lá em cima. Aleluia. Pensa no sumo que vai comer lá em cima, vai beber lá em cima. A ceia olha para o passado, para a cruz, olha para o presente, para a comunhão e olha para o futuro, para a glorificação. Aleluia. É um culto de esperança, de alegria, é um culto de celebração. Mas não é só isso. Não é só isso. A ceia não é só isso. A ceia é também um momento de autoexame. E aqui é que está a questão que poucos gostam. O culto de ceia é um culto em que nós somos chamados a olhar para nós mesmos. Todo culto deveria ser assim, mas o de ceia especialmente. No culto de ceia nós somos chamados a examinarmos a nós mesmos. E isso traz uma coisa que todo mundo odeia: confronto. Todo mundo odeia confronto. Essa é que é a grande verdade. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém. Muitos não gostam desta parte do evangelho. Confronto. As pessoas gostam do conforto, mas não gostam do confronto. É só acrescentar uma letrinha. Mas ninguém gosta. Ninguém gosta. E no outro dia alguém me falou, né? Eu fui para a igreja e não me senti bem porque fui confrontada. Por dentro eu disse, glória a Deus, né? Não, porque eu, como filha de Deus, eu acho que eu não devo ser confrontada. Vamos ver como é que Deus trata os seus filhos. Hebreus capítulo 12, do verso 4. Olha o que é que o escritor aos Hebreus está falando aqui para nós. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tens resistido até ao sangue. Esse pecado que o escritor aos Hebreus está descrevendo aqui, não está falando aqui de pecados morais,
como pornografia, vícios, contendas. Basta ler o texto, basta ler o contexto em que o escritor está dizendo isso. O Espírito Santo está falando aqui de oposição. Oposição que também é interna, porque nós somos nossos maiores opositores, né? E oposição externa. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. E ele nos manda fazer o quê? Olhar para Jesus. Se vocês verem o contexto, desde do primeiro verso, que é muito conhecido, né? Ora, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado e embaraço que tão depressa nos rodeia e olhemos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Todo mundo conhece esse texto. Então o texto começa assim: olha para Jesus. Olha para Jesus. Por acaso tinha pecado? Jesus tinha pecado? Não. Ele se fez pecado por nós, mas Jesus não pecou. Cuidado com essas novas ideias de que Jesus pecou e ele foi lá se batizar porque o batismo era de arrependimento de pecado. Não. Ele foi lá se batizar como representante de toda a humanidade. Não porque ele tinha pecado. Jesus não pecou. A Bíblia diz: aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Então Jesus não pecou, mas o escritor está a dizer: olha para Jesus. Por quê? Por causa ele é um exemplo não só na questão do pecado, também, mas é um exemplo na questão da perseguição, das oposições. O Espírito Santo está falando aqui, olha, da oposição interna e externa. Por isso que ele diz para olhar para Jesus. Ele está dizendo aqui, basta ler o verso 3: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, o escritor Hebreus está dizendo assim: olha, está difícil, olha para Jesus. Ele sofreu até à morte e foi obediente. Ele sofreu a afronta e seguiu em frente. Você está sofrendo afronta? Está sofrendo oposição? O segredo é: olha para Jesus. Está sofrendo injustiça? Olha para Jesus. Está sofrendo perseguição? Olha para Jesus. Então, o Espírito Santo está dizendo aqui, através do escritor, que nós não sabemos quem é, que surgirão situações de confronto e oposição nas nossas vidas. E o mais interessante que nós vamos aprender com ele é que ele está ensinando que essas situações são situações que Deus nos corrige, que Deus trabalha na nossa vida e nos faz crescer, nos faz evoluir. É nessas situações de confronto, de oposição, que Deus está nos aperfeiçoando. E isso nós temos muita dificuldade em entender. Porque quando aparece um obstáculo, nós somos muito ligeiros em dizer logo assim: olha, eu vou deixar tudo. Essa é que é a grande verdade. Quando aparece uma confusão, um problema, nós somos muito ligeiros a dizer assim: eu vou fugir daí. Nós somos muito rápidos a fugir do confronto. O mais fácil para nós é fazer o quê? Vou bloquear a pessoa. Eu vou deixar de lhe falar. E se afastar. Nós temos muita facilidade com isso. Eu não aguento esse tipo. Não aguento. Nossa, não aguento aquele povo. Eu não aguento esse povo muito fofoqueiro. Pois é, tu és o pior. Eu vou sair. Qualquer exortação, qualquer afronta, qualquer desentendimento, simplesmente nós abandonamos. Aí eu pergunto para nós: que tipo de comunhão é essa? Que tipo de comunhão é essa que se está tendo nas igrejas hoje? Vivemos uma comunhão descartável. Tudo é descartável agora, inclusive a comunhão. Nós vivemos na época do descartável. Nós cantamos louvores em que declaramos que amamos uns aos outros, né? Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, unidos para a glória do Senhor, né? A gente gosta de cantar essas coisas, choramos, né? Mas é só da boca para fora. Nós dizemos que nos amamos uns aos outros. E sabemos o quanto que Deus leva a sério o relacionamento com o próximo. Mas nós vivemos relacionamentos descartáveis.
Vivemos igrejas descartáveis. Nós somos o povo das igrejas descartáveis. Não é difícil encontrar no nosso meio pessoas que já tiveram em 4, 5 igrejas. Não é difícil. E não é porque mudaram de cidade. Não é difícil encontrar. Porque a gente descarta. É um problema ali, vamos para o outro lado. E vamos mandando. Por quê? Porque nós não aguentamos confronto. Essa é a grande verdade. Nós somos uma geração que tem muita facilidade em descartar. Não só coisas, não só eletrodomésticos, não só bens, mas pessoas. Né? Coisas e pessoas. Tudo o que lhe confronta. Onde você vira inimigo de um dia para o outro. Você dorme amigo, acorda amigo e vai dormir inimigo de alguém e não sabe porquê. Um dia é amiga, amigo, amado, meu pastor, e no outro dia não tem nem coragem de falar conosco. Que tipo de crentes nós estamos criando nas nossas igrejas? Onde o mais fácil é fugir e abandonar. Agora eu pergunto, será que Deus vai dividir o céu para alguém? Vocês acham que Deus vai dividir o céu para alguém? Mas muitos querem um céu dividido aí. Uma vez estávamos a abrir uma igreja e eu, inocente, né, liguei para uma pessoa que morava naquela região e estava sem congregar e liguei, olha irmã, está tudo bem, olha, eu sei que a irmã está sem congregar, nós vamos abrir a igreja aí. E eu falei, na minha inocência, falei com alguém lá da igreja, falei assim, olha, liguei para fulana tal, né, para ela, eu sei que ela está sem congregar, para ela vir para a igreja, e ela assim, se ela vier para a igreja eu nem venho. Misericórdia. Mas nós vivemos esse tipo de realidade hoje. Será que Deus vai dividir o céu? Ou será que nós estamos caminhando para o céu? Porque às vezes a gente tem que se questionar. Será que eu estou caminhando para o céu ou estou caminhando para outra coisa que eu criei no meu imaginário que não tem nada a ver com o céu? Estamos vivendo aqui uma experiência religiosa e tal, viemos aqui, é bom, porque principalmente num contexto de imigração. Tem coisa boa de congregar é num contexto de imigração, porque a gente vem aqui, tem um bocadinho da nossa terra, né? Lá do meu estado, da minha... Hoje eu ouvi aqui a irmã cantar com sotaque português. Onde é que eu ouvia isso aqui na França se não fosse na igreja? Maravilha! O irmão aqui a falar em espanhol, tem os irmãos aí, tem o Omar ali que fala espanhol. Então, um contexto de imigração não tem nada melhor que igreja. Mas é por causa disso. É por causa disso que você vem para a igreja? Estamos vivendo só essa rotina religiosa. E Deus está nos corrigindo. Deus está nos ensinando, Deus está-nos a dar a oportunidade de amadurecer na fé e nós simplesmente fugimos do confronto. Irmãos, nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Nós temos que, ou acreditamos na palavra de Deus, ou não acreditamos na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não é Deus de confusão e nem Deus de divisão. Então, se você ama a Deus, se você quer obedecer a Deus, se você caminha com Deus, tudo o que acontece é Deus te aperfeiçoando para um propósito maior. E muitos não vivem esse propósito maior porque não se sujeitam ao trabalhar de Deus nas suas vidas. Irmãos, eu vou-te contar um testemunho. Eu acho que eu já contei, mas tem muita gente nova aí. Eu não sei nem se eu já contei. Eu estava num trabalho que eu trabalhei quase toda a vida lá. E tinha uma pessoa muito próxima nossa lá, e houve um dia que faltou água, e quando falta água, quando falta energia, quando falta água não há café. Dá para fazer uma gambiarra lá, mas pronto, por norma, quando falta água não há café. E foi uma coisa assim de 30 minutos que não havia café. E toda a gente já tinha bebido bastante café, porque era 3 da tarde. E o patrão chegou lá com uma máquina de café e com umas cápsulas, e falou assim, olha António, está aqui essa máquina, está aqui essas cápsulas. Então, é só meia hora de falta de água. Evitem de usar as cápsulas, porque são poucas. Né? Depois, quando vier a água, bebam o café à vontade. Não tinha essa coisa de só pode beber um café, 2, 3, ou tinha que pagar. A gente podia beber café à vontade.
Aí ele foi embora, deixou a máquina do café lá, daquelas da Delta Q, e foi embora. E quando o patrão virou as costas, houve uma colega que falou assim para a outra: vamos beber um cafezinho. E eu estava lá, falei assim: olha, não pode beber, o patrão falou que não pode beber. E ela virou-se para mim: tu és um monstro. Tu és um monstro. Tu sobes no púlpito para pregar amor, mas és um monstro. E eu olhei para ela, eu falei assim: fulana, é sério que você está a dizer isso? É sério. Era uma pessoa de família, morava na minha casa. Eu abrimos a porta de casa para ela poder morar. E eu fiquei, mas isso também não me permitia ser um monstro, atenção. Não é porque a gente faz favor para as pessoas que pode tratar as pessoas de qualquer jeito. Só que eu achei muito exagerado. Fiquei muito magoado, muito triste, muito triste. E fui para a igreja, e fiquei cabisbaixo a pensar naquilo, e eu pensei assim: não, eu não merecia isto. Eu não merecia ela dizer aquilo para mim. Aí começou, porque tem sempre assim, né? Porque começa a envenenar um, começa a envenenar outro, e de repente, e eu chateado com aquilo, e eu pensei assim: olha, isso é injusto. Eu pensei na altura, passado uns dias, é injusto, eu não sou isso. Mas, será que eu não tenho que vigiar melhor como é que eu falo com as pessoas? Eu achei que foi muito injusto, ainda hoje considero que foi injusto. Foi exagerado da parte dela. Mas isso fez-me vigiar mais da maneira como eu falava com as pessoas. E foi o jeito que Deus fez e que me impactou e que me tocou, que eu nunca me esqueço desse episódio. E como eu melhorei do meu relacionamento para com os meus colegas de trabalho depois disso, ainda que eu acho que foi injusto. Porque eu era casca dura. E quanto mais dura é a casca, mais forte Deus vai te bater para te quebrar. Essa é que é a verdade. Então tem coisas que a gente passa, que a gente pensa: não, eu não merecia. Mas não é questão de merecer ou não merecer, é a maneira que Deus vai trabalhar contigo. Essa é que é a verdade. E olha o que é que o texto diz: olha, a vossa luta contra o pecado ainda não tiveste resistido até à morte. Ou seja, o escritor está a dizer: vocês acham que estão sofrendo? Vocês acham que essa injustiçazinha, que essa precisãozinha, que essa afronta, que isso é o quê? Vocês não estão a morrer por isso, nem sangue estão a derramar por isso. Vocês não estão a sofrer até à morte. Olha o que é que Jesus passou, olha o que é que Ele sofreu. Você não é um imitador de Jesus? Você não diz que é um cristão, um pequeno Cristo? Você não é um filho de Deus? E é o que o escritor está a dizer: olha, olhem para Jesus, Ele suportou tudo, vocês não querem suportar nada. Tanta coisa que Ele suportou e nós não queremos suportar nada. E olha como é que Deus continua no verso 5: está esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies para por ele seres reprovado. O crente não aguenta isso aqui. O crente não aguenta isso. Hoje o crente não está aguentando isso aqui. Qualquer coisa desmaia, é o que o texto fala aqui, na minha versão. Qualquer coisa fica morto, qualquer coisa fica parado, qualquer coisa desiste, abandona, entrega. Irmãos, será que tem aqui alguém, eu quero que você seja sincero, se tiver, amém, eu vou te pedir a receita. Será que tem aqui alguém que se acha tão bom que não tem nada que Deus trabalhe na sua vida ainda? Será que você se acha tão bom que Deus já não tem mais nada para fazer consigo? Você se acha uma obra inacabada, a cereja no topo do bolo da criação, a florzinha de Jesus. Cuidado que a florzinha de Jesus normalmente está no vaso, e vaso qualquer um pega e leva. Você se considera isso? Olha, a Bíblia diz: olha, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Até quando? Quando é que é o dia de Cristo? Ninguém sabe, só Deus sabe, né? Irmãos, cada prova, cada afronta é uma oportunidade
cada afronta, cada confronto, cada lágrima, cada noite de choro. O que é que o salmista falou? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus permite a noite, mas Ele governa amanhã. Se ainda é noite na tua vida, é porque Deus está trabalhando ainda. Mas existe uma manhã que já foi prometida com alegria. Mas tem que passar pela noite, para ser trabalhado, para ser corrigido, e nós não queremos isso. Olhe para as diversas áreas da sua vida, todos aqui. Os pais, você se considera um pai de acordo com a palavra de Deus? Uma mãe de acordo com a palavra de Deus? Que ensina os filhos no caminho? Que prioriza a palavra de Deus no dia a dia com os seus filhos? Que tem como principal objetivo ver os seus filhos servindo a Deus? Que guarda os seus filhos das coisas do mundo? Você é esse pai? Essa mãe? Irrepreensível? Não é, pois não? Eu também não sou, infelizmente. E Deus está me ensinando. E às vezes eu choro. Porque às vezes eu penso assim, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos é tão precioso e às vezes eu sou negligente. E essa é que é a grande verdade. Olha como é que a palavra diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado à tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Você está cumprindo isso aqui? Então, se você não está cumprindo, tem muito caminho para si, como pai, como mãe, como tem para mim. Sabe o que é inculcarar? Essa palavra aqui, a gente, sei lá, as traduções em português são muito boas, mas às vezes não extraem tudo o que o texto está dizendo. É afiar, moldar uma lâmina, né? É repetir até ficar boa para entrar, para penetrar. Você está afiando o seu filho na palavra? Está afiando o seu filho na oração? Ou ora pelo menos, para orar, para comer em casa? Você como pai e mãe está afiando o seu filho para ser um servo de Deus? Porque eu sei que é muito bom ter um filho médico, jogador de futebol, sei lá, engenheiro, seja qual for a profissão, porque todas as profissões são de... Eu fui empregado de balcão toda a vida. Quer dizer, aqui na França fui motorista de caminhão, mas foi pouco tempo. Mas tive 21 anos de empregado de balcão, a tirar cafés. E eu tinha muito orgulho naquilo que eu fazia, porque o trabalho dignifica o homem. Não estamos a falar de que tipo de trabalho é, mas você quer que o seu filho seja bem-sucedido profissionalmente? Amém, glória a Deus. E espiritualmente? Você não sonha com o batismo? Quem tem filhos pequenos aí, você não sonha com o batismo do seu filho? Nossa, como eu sonho poder batizar os meus filhos. Será certamente um dia de maior alegria para mim. Você está sendo esse pai, né? Temos muito a melhorar. Como esposa, como esposo, será que você está sendo uma boa esposa? Ou um bom marido que não tem com que se envergonhar diante de Deus, que toma as rédeas espirituais da casa, que assume os problemas, que trabalha após resolver, que ajuda a esposa nas suas dificuldades, que ama a sua esposa verdadeiramente, não só com palavras, mas com ações, com conduta. Está sendo esse marido aí? Não é de levar uma florzinha, pode levar, é bom também, tem mulher que gosta, mulher que não gosta, mas é mais do que isso. É ela saber que eu tenho um homem, não tenho um menino do lado, um moleque, é um homem do lado. Que se alguém, aqui, esse terreno aqui é meu, Deus me deu, e eu vou guardá-lo e vou protegê-lo, nem que eu tenha que dar a minha vida. Não é o que a Bíblia diz para o homem? Que ele tem que dar a vida pela esposa? E a esposa, como é que está sendo também? Sábia? Que edifica? Ou louca? Que destrói? Está trazendo paz ou está sendo rixosa? Está sendo aquela de Provérbios 31? Todo mundo conhece Provérbios 31, né?
Aí gente, quer dizer, eu não sei, mas a mulher olha para ali e já bate na trave. Está sendo essa mulher de Provérbios 31? É possível, está lá para nós. É possível. Ou está sendo a de Provérbios 21? Pastor, essa aí não conheço. Esse é que é o problema. Porque o que não nos convém nós deixamos de lado. A de 31 todo mundo conhece, mas do 21 ninguém quer conhecer. Provérbios 21, 19. Melhor é morar no deserto do que uma mulher rixosa e iracunda. Você está sendo essa mulher aqui, rixosa e iracunda? Contendeira, provocadora de conflitos constantes, iracunda, temperamento explosivo, um ambiente emocional pesado. Salomão não está falando de uma mulher com opinião forte. Salomão não está falando de uma mulher com personalidade firme. Não está falando de momentos de discussão. Isso todo casal tem. Se vier um casal que venha me dizer assim, o nosso casamento era perfeito, o último que eu ouvi isso já se divorciou. Quando vem alguém falando assim, olha, o meu casamento era perfeito, pode torcer o nariz. Não é porque a gente deseja mal às pessoas. Não existe. Não existe. Então não estamos a falar desse tipo de coisas. De discussões, briguinhas. Isso vai ter sempre. Né? Mas tem mulheres que transformam a casa num campo de batalha. Constante. Então eu penso assim, olha, será que você não tem nada para melhorar na sua vida? Será que não existe nada no seu casamento que você tenha que melhorar como esposo, como esposa, como funcionário? Você é o funcionário do ano? Tantas coisas, meus irmãos. Tantas coisas. Você nunca encosta lá no seu trabalho. Você nunca pega no telefone lá a tempo demais. Você nunca mais faz nada na hora do patrão para coisas pessoais suas. Nunca. É perfeito. Nunca pega nada que não é seu. É só uma coisinha aqui. Está servindo o seu patrão como serve a Jesus? Porque a ordem é essa. Olha como é difícil. Olha o padrão que a Bíblia coloca. Irmãos, vamos ser sinceros. Certamente em todas as áreas da nossa vida nós precisamos melhorar. Isso não quer dizer necessariamente que você é um mau pai, que você é uma má mãe, que você é uma má esposa, um mau esposo. Não quer dizer que você é um mau funcionário. Não. Um mau obreiro, mas quer dizer que Deus ainda tem muito para trabalhar nas nossas vidas. Porque o padrão de Deus é muito alto. O padrão de Deus é Jesus. E Deus quer nos tornar a imagem do seu Filho. E enquanto isso não acontecer, Ele vai continuar a trabalhar nas nossas vidas. E o trabalho de Deus em nossa vida vai sempre nos confrontar, vai sempre nos amassar de dentro para fora, porque Deus é um Pai, e o Pai corrige e disciplina. Nós queremos os benefícios da filiação, mas um dos maiores benefícios da filiação é a correção. Nós queremos o pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faz-me repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Maravilha, nós queremos essa parte aqui. Nós queremos até as bênçãos, até as flores, até as coisas boas, sombra e água fresca. Mas quem vive de sombra e água fresca, quem vive só de coisas boas, não entende e não sabe o que é depender de Deus. Veja que estar com o bom pastor não é só estar nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas. Na realidade, nem é só aí que ele se revela como o bom pastor que é. Olha o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, você já apanhou de vara? Eu nunca apanhei de vara, mas eu devia ter apanhado. Eu falo para minha mãe, às vezes ela deu uma bufetada a minha vida toda, que eu acho que o meu ouvido é surdo até hoje por causa dessa bufetada. Aquele pim, desde os meus 10 anos de idade, parece que ainda está aqui. Foi uma vez, mas eu acho que ela devia ter dado mais.
Então, que vara é essa que você pensa que esse pastor utiliza? É uma vara de algodão doce? É, de goiaba. Diz que é boa, né? Irmãos, a vara que consola era uma vara que era utilizada para corrigir as ovelhas rebeldes, para dar umas chibatadas. Irmãos, às vezes Deus está te dando uma varada e você acha que é o inimigo. Você acha que é o diabo, mas não é Deus que está te dando, não é o diabo não. E Deus, como é que Deus vai fazer isso? Usando alguém. Usando um abençoado dentro da igreja. Usando alguém lá no trabalho. Usando alguém na tua casa. Irmãos, Deus não vai descer do céu e te falar: Antônio, tu precisas ser mais humilde, cuidado com a soberba. Antônio, tu precisas ser mais paciente. Antônio, tu tens que ser mais calmo. Ele não vai dizer isso porque Ele já diz na sua palavra. Não vai descer um feixe de luz do céu e aquela música de fundo: Antônio, eis que eu te digo, acalma. Não. É porque Ele já deixou na sua palavra e eu tenho a obrigação de saber porque ela está comigo. Aleluia. Aleluia. Nós já temos a palavra conosco. Nós entendemos que Deus tem que levantar alguém para dizer as coisas óbvias da palavra dEle. Assim diz o Senhor, eis que eu te digo. Mas isso não acontece assim, meus irmãos. Nós aprendemos que Deus tem que usar um profeta especial dos dias modernos, mas não funciona assim. A palavra de Deus não está longe. Deus, através da sua palavra, Ele fala conosco todo culto. Toda vez que você abre a sua Bíblia, você está recebendo essa exortação, você está recebendo essa orientação. E por vezes Deus usa alguém para te fazer lembrar a palavra. É isso que Ele vai fazer. Ele vai te colocar em situações e vai usar pessoas para que nós possamos lembrar da palavra que já foi revelada a nós. E Ele vai fazendo isso, nos aperfeiçoando até aquele grande dia, com vara e com cajado. Você já viu como é que era um cajado? Tem uns indivíduos aí que dizem que são apóstolos, que usam uns cajados assim, né? Então, mas é mais ou menos aquilo. É tipo com uma ponta assim redondinha. Para que você acha que aquela ponta é redonda? Para puxar a ovelha pelo pescoço, irmão. Tem crente aí que Deus tem que estar sempre puxando pelo pescoço. E Deus coloca às vezes aquele espinho na carne que você tem, que Paulo tinha e que às vezes nós temos, precisamente que é a vara nos puxando. Paulo tinha essa fraqueza, tinha um espinho da carne, Deus nunca tirou dele, para que ele nunca se esquecesse de onde Deus o tirou. Irmãos, tem irmãos que começam a olhar para o mundo, começam a olhar para o lado, Deus vai lá e pega no pescoço dele: ó, vem para cá, rapaz, fica na minha presença, fica na minha dependência, porque fora de mim nem comida de porco você vai comer. A vara corrige, o cajado direciona. Não é o que diz a palavra? A tua vara e o teu cajado me consola. A correção consola porque mostra que nós não fomos abandonados. Deus não nos deixou a nossa sorte. E a direção consola porque mostra que nós não estamos perdidos. O crente não anda vagando aí como ovelhas sem pastor, desgarradas. Não, nós temos um bom pastor. E não é o Antônio Soares, não. É Jesus. Ele é o bom pastor. Verso 5 do Salmo 23 diz: olha, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O texto não está dizendo: olha, os seus inimigos vão desaparecer, a sua luta vai acabar, o perigo vai ser removido. O texto não diz nada disso. Os inimigos vão estar lá. Os inimigos vão estar lá. Deus não nos vai tirar do campo de batalha. Ele vai estar conosco no campo da batalha. Deus não vai nos esconder do conflito, Ele vai estar conosco no conflito. E Deus vai honrar aqueles que andam com Ele publicamente diante dos seus próprios inimigos. É isso que fala aqui. Não é uma ausência de problemas, uma ausência de inimigos. É um sentar à mesa, protegido. Tem inimigos? Pode até ter. Mas a mesa fala mais alto que os inimigos. Essa é que é a verdade. E eu não abro mão da mesa. E se for da vontade dele, Ele pode fazer até os próprios inimigos contigo na mesa, reconciliados. Essa é que é a grande verdade. Então nós vemos que confronto, correção, direção,
Tudo isso, se não for desprezado, menosprezado, como diz o texto, leva a uma comunhão plena com Deus e uns com os outros. O vale da sombra da morte não vem para nos destruir, vem para nos corrigir, para nos direcionar. Porquê? Porque a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor te recebeu? Quantos o Senhor recebeu aqui? Opa, então Ele vai te corrigir. O Senhor te recebeu? Então Ele vai te corrigir. Não tenha dúvidas disso. E se Ele não te corrigir, é porque Ele não te recebeu. Correção, exortação, açoite. Não, pastor, fica quieto com isso. Fica quieto, pastor, que a igreja vai ficar vazia. Temos que pregar só a bênção. Temos que falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, né? Olha essas megas igrejas bombando por aí, né? Proporcionando experiências de culto incríveis, com uma mensagem que massageia o ego, com uma mensagem que faz nos sentir perfeitos. Uma experiência musical, uma experiência de luzes, os melhores pregadores, famosos. Irmãos, nunca existiu na história da igreja tanta gente dentro da igreja e nunca existiu tanta imoralidade do modo geral. Não faz sentido, meus irmãos. Não faz sentido nenhum. Tem alguma coisa errada com esse sistema. Esse sistema que parece que dá certo, das palhetas de cores e das coisinhas, tem qualquer coisa errada com esse sistema, porque não está resultando. Não está resultando. E sabem qual é o problema que não está resultando? Porque as pessoas não conhecem o Deus que corrige. As pessoas não conhecem o Deus que confronta. As pessoas não conhecem o Deus que eles mesmos chamam de paizinho querido. Estão vivendo uma graça barata, onde não há mudança, onde não há transformação, onde não há santidade, onde não há posicionamento, e por isso as pessoas vêm para a igreja, mas como não tem confronto, só tem vitória, só tem bênção, só tem o pisa na cabeça da serpente, o dar-lhe bicuda na cara do cão, só tem essas coisas, bênção demais, mas sem correção e confronto não há mudança. Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis, ou seja, não fique acomodado, não fique confortável nesse mundo sujo, velho, não vos conformeis com esse século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como não há confronto no culto, quando saem da igreja o domingo, voltam a ser os mesmos de sempre. Xingam no trânsito, xingam os filhos, xingam o marido, é desonesto nos negócios, é mentiroso, é contendeiro, é briguento. Por quê? Porque desprezam a correção do Senhor. Mas, o verso 6 diz, o Senhor corrige quem ama e açoita todo a quem recebe por filho. Correção não é rejeição, correção é filiação. Deus não corrige estranhos e rebeldes. Não, Deus não corrige estranhos. Deus os entrega às suas próprias concupiscências. O prêmio para quem gosta de pecar é mais pecado ainda. Deus não disciplina quem não é filho. Quem não é filho, ele aplica juízo. Quem não é filho, ele aplica condenação. Agora, filho, disciplina. Disciplina é coisa de filho, meus irmãos. Se Deus corrige, é porque ama. Se Deus confronta, é porque quer transformar. Uma igreja sem correção pode até encher, mas nunca será santa. Nunca será a igreja que vai morar no céu. Nunca será a igreja que Deus vem buscar. Deus não nos chamou para ter experiências mirabolantes. Deus nos chamou para ter uma vida transformada verdadeiramente. E pessoas que ficam fugindo do confronto nunca vão encontrar sossego em lugar nenhum que se prega a palavra de Deus. Porque a palavra, meus irmãos, é espada. A palavra corta. A palavra penetra até o fundo da alma. Irmãos, Atos 2, Pedro estava pregando a palavra, vocês mataram o Senhor, vocês crucificaram o Senhor, vocês são os assassinos, e olha o que é que o texto diz, Atos 2, 37, ouvindo eles essas coisas,
compungiu-se-lhes, que palavra complicada, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que é que nós vamos fazer? Essa palavra compungiu-se-lhes o coração significa perfurar profundamente. A palavra grega que se diz catanizo. Depois daquela pregação do dia de Pentecostes, o efeito que aquela palavra teve não foi admiração. Uau, como ele prega bonito, como ele é tão eloquente. Não foi isso. Não foi também curiosidade. Eu gostei, eu acho que eu venho para a semana. Eu gostei da pregação, eu acho que para a semana estou aqui. Não foi esse o efeito que a palavra teve naquelas pessoas. Não foi uma comoção emocional. Verdadeiramente, eu tenho que mudar algumas coisinhas, né? Eu vou ver que te faço isso depois. O efeito da palavra ali foi uma consciência atravessada por uma espada. É isso que aquela palavra compungiu-se-lhes o coração quer dizer. Eles perceberam a sua culpa real, a sua responsabilidade pessoal, a gravidade do seu pecado e a necessidade urgente da sua salvação. E por isso que eles perguntaram: o que é que nós fazemos, irmãos? É dessa pergunta que nasce do catanizo, né? Essa pergunta nasce dessa palavra que veio como uma katana ao seu coração, como uma espada ao seu coração. E não tem ligação uma palavra com outra. Katana com katanizo. Katana é japonês, katanizo é grego. Não são ligadas, mas curiosamente parece a mesma coisa, né? Essa palavra veio como uma katana. A palavra confronta e nos faz olhar para nós mesmos. O próprio Jesus, a palavra encarnada, faz isso. Ele se vira para os seus discípulos e diz assim, João 6:70, replicou-lhes, pois, Jesus, eu até partilhei isso com a Cris a semana passada, replicou-lhes, pois, Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Pensa, né? Está ali no momento da ceia, olha, eu vos escolhi, mas um de vós é o diabo. Irmãos, hoje, a maioria das pessoas não aguentaria ser pastoreado por Jesus. Não aguentaria ser pastoreado por Jesus. Alguns, depois dessa palavra de Jesus, saíram do culto, pegavam no WhatsApp e começavam a disseminar o seu veneno com os amigos, as queridas e as amigas. Olha, você viu o que é que Jesus disse? Esse Jesus só manda indiretas para a gente, vou mudar de igreja. Você viu, no lugar de dar nomes aos bois, fica fazendo todo mundo pensar, eu vou sair daqui deste grupo. Saiu do grupo. E pior, só falou com o João. Que panelinha é essa? Que igreja é essa de panelinha? Irmãos, tem gente que não aguentava um dia no ministério de Jesus. E Jesus também não corria atrás deles. E Jesus também não corria atrás de ninguém. Ele dizia assim, olha, vocês querem ir embora também? Se vocês querem ir embora também, pode ir. Ele ia atrás de pecador. Ele não ia atrás de quem conhecia a palavra. De pecador que está lá perdido, precisando de conhecer o Evangelho, ele ia atrás. Aqueles que já conhecia, não. Jesus era muito diferente, por isso que ele era tão rejeitado. Mas por que Jesus não disse logo o nome de quem era o diabo? Por que ele deixou esse suspense no ar? Porque o objetivo de Jesus ali não era expor Judas. Todos iam saber quem era Judas. Mas era levar a todos se autoexaminarem. Se ele dissesse o nome, os outros 11 ficavam relaxados, tranquilos. Mas quando ele diz um de vós, todos são forçados a pensar, Senhor, por acaso sou eu? Não é o que diz lá em Mateus 26? Jesus não pastoreia alimentando curiosidade. Jesus pastoreia provocando exame da própria consciência. A palavra que ela vem para nos fazer questionar a nossa fidelidade. Ela vem para expor o coração diante da verdade. Essa é que é a grande verdade. Verso 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Aguentar a correção de Deus e permanecer é fruto da verdadeira graça sobre a sua vida.
Aguentar a disciplina de Deus e perseverar é prova da sua filiação com o Pai. Porque a mesma graça que salva é a mesma graça que corrige. A filiação que nos acolhe é a mesma que nos disciplina. E quem abandona a correção, abandona o caminho da salvação. Mas quem persevera na disciplina, demonstra que é filho de verdade. Tem filho de verdade aqui? Tem filho de verdade aqui mesmo? Você aguenta o vale da sombra da morte? Você já foi mais fraco, amém. Aguenta a varada? Aguenta ser puxado pelo pescoço? Glória a Deus. Somos filhos verdadeiros ou somos filhos fake? Porque tem filho fake. Tem filho bastardo. Olha o verso 8. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Irmãos, se Deus te corrige, se alegre. Irmão, se alguém se levanta contra ti, mesmo que possa parecer injusto, examina o teu coração. Deus pode estar te corrigindo, como aconteceu comigo. E ainda hoje eu acho que é injusto. Mas eu vigiei mais. Eu tive mais cuidado da maneira como eu falava com as pessoas. Deus está completando a obra que Ele tem na tua vida, na minha vida. E eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E até lá, até esse grande dia, Deus tem esta mesa maravilhosa para nós. Deus tem comunhão para nós. E mesmo à mesa, Deus nos dá a oportunidade de olharmos para nós mesmos. Como que estamos reagindo diante da correção do Senhor? Diante da palavra do Senhor? Diante da disciplina do Senhor? A ceia tem uma advertência muito séria para a igreja. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Não é examinar para não comer, é examinar para se corrigir e comer. Essa é que é a grande verdade. O próprio ato da ceia, da mesa de Jesus, é um ato de autoexame. Examine-se aqui fala de várias coisas, fala de pecados, mas fala principalmente de relacionamento com os irmãos e, por consequentemente, relacionamento com Deus. Ainda que o contexto está mais ligado ao relacionamento com o próximo, mas se eu peco com o próximo, eu peco para com Deus. Não pense que você peca contra o seu irmão e não ofende Deus. Essa é que é a grande verdade. Você acha que trata o seu irmão de qualquer jeito, com indiferença, e que depois vai chorar para os pés de Jesus? E que ele recebe isso? O que é que a palavra do Senhor diz? Olha, aquele que não ama o seu irmão que vê, né? Mas diz que ama o Deus que não vê, esse é mentiroso. Então, esse contexto aqui é mais para o relacionamento entre os irmãos. Mas se eu não tenho paz com meus irmãos, eu não tenho paz com Deus. E eu nem tenho paz nem comigo mesmo. Agora, Deus perdoa o pecado. Você pede, Deus perdoa, com o coração sincero. Agora, problema com o irmão, você vai lá e resolve. Você vai ter com ele e resolve o problema. É assim que funciona. O que é que Jesus falou? Olha, tu vais trazer a tua oferta ao altar. Lembra-te que tem alguém contra ti? Deixa a oferta lá. Não leva para casa não, deixa lá. Mas vai reconciliar com ele. Vai reconciliar com ele. Depois volta, agradece a Deus pela oportunidade de contribuir com a sua casa. É isso que fala a palavra. Então, você pede perdão aí, ok, eu tenho um problema com alguém, eu peço perdão, Senhor, eu vou reparar isso, eu tomo a minha ceia. E enquanto eu não resolver esse problema, eu nem durmo. Eu nem durmo. Porque eu sou muito inteligente, eu tenho que ser muito burro, digamos assim, para eu deixar que a minha comunhão com o irmão prejudique a minha comunhão com Deus. Tem que ser muito burro para isso. Então, se o irmão não quer resolver, isso já é um problema dele. Isso já é um problema dele. Mas você não pode deixar de sentar na mesa do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos passar para o momento da ceia do Senhor.
1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 30. Amém, obrigado. É um texto que nós conhecemos da palavra de Deus, que nós lemos praticamente todo o culto de ceia. Tem outros textos, não era obrigatório ser este, né? Tem outros textos que podiam ser lidos, mas por norma a gente lê esse texto, que é o que melhor ali representa o momento da ceia, revelado ali pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 30, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem saber o que é o corpo, sem amar o corpo, come e bebe juízo para si. E por esta razão, que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha aqui, muita gente fraca. Você já viu que mais tem a gente fraca na igreja? É poucos os que estão firmes. Eu estava vendo lá no grupo da leitura bíblica, aí não é obrigatório estar lá, atenção. Não é porque a pessoa não está lá, que ela não está lendo Bíblia. Mas eu acho uma iniciativa tão interessante, e nós temos tido uma revelação tão maravilhosa da palavra, e lá tem 55 participantes, o que é uma bênção, já é muito bom. Mas a nossa igreja tem 150 pessoas, né? A gente está no culto de oração, temos ali 7, 8 pessoas orando, se for é muito. Mas eu não estou dizendo que se você não ora ali, que não ora no outro lado, mas está orando no outro lado, está orando em outros momentos. Não, pastor, eu não oro ali, mas eu oro em outros momentos. Mas está fazendo isso? Amém. Se está fazendo, amém. Se não, aproveita aquele momento para estar conosco. A gente tem um estudo à segunda-feira. Irmãos, e quem que explodiu a mente com a carta aos Romanos aí que nós estamos a aprender? Tem sido assim uma revelação de Deus para nós. E eu falo, às vezes parece que eu comecei agora, porque eu tenho... cada vez que a gente mais estuda a palavra, mais a gente fica impactado com a palavra. E como a gente tem percebido o Evangelho. Só que a gente tem ali 20 pessoas que tiram um bocadinho do seu tempo. Ai, pastor, mas eu não estou ali, mas eu estudo a Bíblia. Amém. Se isso for verdade, amém, glória a Deus. Mas você pode estudar conosco ali. Entendeu? Então é isso que eu digo. Tem muita gente fraca. Porque não consegue priorizar as coisas de Deus, que não consegue pôr em primeiro lugar as coisas do reino. Nós queremos todas as coisas, mas não queremos buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Essa é que é a grande verdade. Tem gente fraca que está caminhando, está vindo à igreja, mas não aguenta muita luta, não aguenta muita correção, não aguenta muito confronto, está a ponto de desistir, está a ponto de deixar tudo por terra. Por quê? Falta força. Mas às vezes não reconhece que falta força. Se examina, mas só se examina em algumas áreas. Não faz um check-up geral. E tem muita gente doente. E doente contamina, meus irmãos. Quem está doente contamina o outro. Muita gente doente. Porque quando estavam fortes, não se fortaleceram ainda mais.
Ou quando estavam a caminhar para o enfraquecimento, não estiveram atentos à voz de Deus. Olha, você não está orando, você não está estudando a Bíblia, você não está tendo comunhão com os irmãos, não esteve atento à voz de Deus. O Espírito Santo está lá falando, e a pessoa vai desprezando, até que sai de fraco para doente. E doente contamina. E às vezes contamina pensando que está bem, pensando que está fazendo algo para Deus, pensando que a verdade está do seu lado. Porque o doente, ele não morreu ainda existe algum temor de Deus para ele, ainda existe busca, ainda existe esperança na cura. E por vezes a cura está em olhar para si mesmo e reconhecer as suas falhas, e reconhecer os seus pecados, e reconhecer as suas fraquezas. Às vezes a cura é só isso, não é muita coisa, não é preciso campanha no monte, não é preciso campanha de oração, não é preciso derramar 1 litro de azeite na cabeça, essas coisas que os doidos fazem. Não precisa disso, precisa olhar para si e ver como é que você é na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu trabalho, com os seus negócios. E infelizmente tem muita gente dormindo. E dormindo aqui é morto. Dormindo aqui é morto. Dormindo é morto espiritualmente, e não são poucos, diz Paulo. Não são poucos. Completamente morto espiritual. E morto, meus irmãos, morto cheira mal. E por onde o morto passa, vai deixando o rastro de morte com ele. Repare que é uma escadinha, ó. Fraco, doente, morto. Irmãos, perdoem essa palavra, mas vamos ser sóbrios e vigilantes. E vamos ser gratos a Deus pelas dificuldades, pelas afrontas, pelas correções, porque se Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama tanto, tanto, tanto. Você não consegue entender o amor de Deus? Olhe para você, como é que Deus podia amar alguém como você? Quando eu olho para mim, eu penso, como é que Deus podia amar alguém como eu? Eu sei a miséria que eu sou. Eu sei de onde é que Deus me tirou. Como é que Deus podia amar alguém como eu? E se Deus ama alguém como eu, então Ele ama qualquer um. Ele ama qualquer um. E como Ele ama, Ele corrige. Aleluia, vamos celebrar a ceia do Senhor. Aleluia, vamos louvar a Deus.